também com muito cuidado que nós temos com o rebanho que nós pastoreamos. A minha gratidão externa aqui a Deus, fiel guia divina, Pai, Filho e Espírito Santo, ao anjo desta igreja, juntamente com toda a sua equipe. Eu falei que essa barba dele daqui a pouco está igual a barba de Arão, né? E também está comigo hoje minha filha Raquel. Levante a mão, Raquel. Ela é muito bonita, mas não é porque não tem pretendente, é porque eu chego junto. Ela tem 17 anos, tem a altura de mais de 20, né? Mas tem apenas 17. E aonde eu vou, eu deixo um recadinho. Eu vou deixar hoje. Se algum pretendente se interessar, os requisitos seguem. Quero ver a sua carteira de trabalho. Porque a minha filha não vai bancar nenhum marmanjo. Deus começou a falar, né? Segundo requisito, quero conversar com seus pais. Porque se você grita com o teu pai e com a tua mãe, não vai gritar com a minha menina. Vale amém ou não? Amém. Os solteiros não falam, mas os pais falam amém. Então foram 2 requisitos, falta mais um, Raquel. Quero conversar com a sua última namorada. Não sei se eu ouvi misericórdia aí. Porque eu sei o quanto que custa criar um filho. Eu tenho 3 filhos. A minha primogênita está internada agora. Ela passou mal esse final de semana. Ela tem 20, né? Dalila, 20. E eu sei o quanto que custa. E eu acompanho jovens, casados, casais por aí. Às vezes sou convidado a fazer até palestra. E eu vejo o quão dificultoso é você viver a 2 hoje em dia. Eu completei aí 21 anos de casado com a mesma mulher. Vale, glória a Deus, mais forte aí. Porque hoje em dia está difícil, pastor, manter um casamento. Você faz um casamento, chega no final do mês e termina o casamento. Aí você não sabe, você não entende. Então você não sabe o custo, só sabe o valor da criação de um filho quem é pai. E quando eu decidi não ter mais filho, falei, Senhor, eu vou chegar aos meus 40, e o Senhor tinha uma promessa numa vigília que ia me dar um garoto. E aí veio as 2 meninas, falei, Senhor, o Senhor não errou não? Aí quando decidi fazer a vasectomia, Deus falou assim, é meu tempo, filho. Aí veio um branquinho dos olhos verde claro, que é o meu Isaac, da promessa. Ele não puxou meus olhos, porque meus olhos são castanhos. Puxou do avô dele, o avô dele se sente, o trazinho se sente. Então Isaac, levante a mão, Isaac. Isso. Por enquanto Isaac também está solteiro. Está longe de pensar em casar. Mas a minha família é essa, da Alessandra, da Lila, Raquel e Isaac. Eu prego a palavra de Deus há 25 anos, minha primeira vez foi com 18. E eu me lembro que eu passei dias quando meu pastor falou assim, você vai pregar. Eu falei, eu vou pregar, quem eu quero? Porque gaguejei. Não, você vai pregar. E eu achava que era pregar na parede. Não, é pregar a palavra de Deus. E eu me lembro que a minha primeira vez eu fiquei um vermelhão de um pimentão e caiu uns 10 esboços, passei uma vergonha, falei, nunca mais quero saber esse negócio. Aí Deus foi trabalhando comigo, e por misericórdia não desisti, até hoje estou pregando a palavra do Senhor. Eu sou pastor do Horto Florestal, pelo menos até o concílio, está chegando, e eu disse algo para os irmãos, o momento de vocês orarem para trocar de pastor é agora. E o bispo pediu para reforçar. Vocês estão orando um pouco por mim, não sei se você estava lá, trate de orar, que o bispo está inquieto, tem algumas talvez mudanças, ele fala, vocês tratem de orar por mim, eu vou fazer umas loucuras aí no concílio. Então, acho que alguns tiveram o simancol e começaram a orar o dobro para o bispo, Enfim, que seja a vontade de Deus. O tema é muito interessante, sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Olha para o teu irmão, pode fazer um feedback com a igreja? Olha para o teu irmão, com a tua irmã e pergunte assim, como anda a sua sabedoria? Diga, está em alta ou está em baixa? Não conta comigo. Como anda a sua sabedoria? Existe pelo menos 2 tipos de sabedoria.
a sabedoria humana, que não deixa de ser sabedoria, é uma sabedoria que ela não é pura igual a sabedoria divina. Ela vem corrompida. A sabedoria humana, ela vem corrompida. Ela se adquire, mas ela vem corrompida com pecado, corrompida com ação maligna. Existe a sabedoria divina, que é o que nós vamos tratar nessa noite. Quando a irmã falou assim, que foi uma bênção esse congresso, e que Deus usou a palavra, quando você é o último, ainda bem que não ouvi os dois anteriores, vai Deus. Eu vi ontem de Joanópolis, o pastor Rubens me tinha convidado para pregar lá, também de um outro congresso, e eu falei, Senhor, ontem o Senhor, eu fui orando de línguas, dirigindo o carro, isso é um mistério, tá, orar em línguas. De Horto Florestal até Joanópolis, o Senhor falou, você vai orar em línguas, porque é um mistério que depois vai te revelar, Deus vai te revelando. Só que hoje Deus me mandou orar em línguas. Eu falei, Senhor, qual mistério nessa noite? Eu já estou sentindo algo diferente para você orar. Eu tenho certeza que a minha vinda aqui foi a mando de Deus. Deus não ia, o pastor Bruno não ia me chamar porque ele simpatizou comigo, não. Ele sabe que é Deus que colocou no coração dele. E Deus já está falando, né? Pelo menos eu já ouvi dizer no começo da minha apresentação que Deus já está falando, né? Então existe pelo menos dois tipos de situação aqui de sabedoria. E queria pensar um pouquinho com vocês em relação da sabedoria. Quantas pessoas estão sofrendo porque não têm a sabedoria? Quantas pessoas estão sofrendo? E um dos sofrimentos mais terrível é que as pessoas, elas sofrem porque não sabem lidar com as mudanças da vida. Sabia disso? As pessoas não sabem lidar com as mudanças. Por exemplo, o solteiro quer casar. Todo solteiro precisa aprender a lidar com as mudanças. Engraçado que hoje em dia o solteiro quer casar e os casados quer descasar. Está tudo ao contrário. Por quê? Porque está faltando aí algo de Deus nessa situação. As pessoas não sabem lidar com a mudança. O jovem que vai entrar na faculdade, ele parece que não se preparou para entrar na faculdade. Nós podemos falar de várias situações. Na área da profissão, qual profissão escolher, qual faculdade, qual matéria, qual disciplina. Eu vou casar com alguém, como escolher essa pessoa? As pessoas não têm sabedoria. Eu vou te dar uma dica aqui, talvez o pastor Bruno já te deu. Mas vou dar aqui uma dica e hoje estou vendo que o mistério é diferente mesmo. Olha, tem solteiro aqui? Eu não sei porque tem que falar alguma coisa para o solteiro. Só casado aqui hoje? Só casado? Cadê os solteiros? Meu Deus, você está com medo de levantar a mão, por quê? Levanta aí, jovem. Solteiro mesmo, que não está casado, nem casado. Vai, gente. Meu Deus. Não sabe se está solteiro, é isso? Aí tomou um beliscão aí na esposa, hein? Ou da namorada. Como é que a gente escolhe uma pessoa? Porque, irmãos, casamento é até que a morte saiu até fraquinho, né? E não adianta você orar para que morra logo. Até que a morte nos separe. Então você vai estar vivendo com a pessoa. Quando você namora, você vai lá comprar aquele house, não é isso? Faz um teste para ver se está legal o hálito. A menina fica toda arrumadinha lá, 2 horas no espelho. O rapaz também, tem uns que não tem barba ainda, mas quem tem barba fica ajeitando, aquele cabelo meio lambido para frente, todo aquele esquema. Mas quando vai casar, deixa eu contar um segredinho para os solteiros. O marido começa a soltar uns pum debaixo da coberta. Pastor, crente faz isso? Faz. Crente solta uns pum e olha que violento. E o mais violento é aquele pum silencioso, discreto. E quando, aqui é diferente, e quando o pum sai da tribuna? E tem uns 10 presbíteros e você não sabe quem foi. Então, como saber escolher a pessoa? É aquilo que eu disse logo no início da minha vida. Puxa o histórico da pessoa. Puxa o histórico, vê se a pessoa, como é que ela age como solteira, se ela é compromissada, se ela tem responsabilidade. O sábio, presta atenção à diferença do sábio para o inteligente. Já vamos entrar aqui no teor da mensagem. O sábio,
ele aprende diferente do inteligente. Como é que o inteligente aprende? O inteligente ele aprende, mas ele aprende com os próprios erros. Diga comigo, o inteligente aprende com os próprios erros. Por exemplo, o inteligente vai lá, sabe que não pode passar de 60 por hora, mas ele vai até 70, 80. Mas no final do mês, no outro mês, vem uma cartinha para ele de uma multa. Rapaz, eu tomei uma multa. Por que será? Passei a velocidade. Não vou fazer mais isso. Ele aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu. E o sábio? O sábio está do lado. Então se eu passar de velocidade, eu vou tomar uma multa. Não vou passar de velocidade. Amém, queridos? O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende, mas ele aprende com seus próprios erros. Você quer ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa sábia? Pergunta para o teu irmão. Você quer ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa sábia? Valeu, amém? Quero passar para os irmãos 3 princípios. Se você gosta de anotar a mensagem, 3 princípios para adquirir sabedoria. E você vai se surpreender com os resultados desse princípio. Quantos princípios eu disse? 3. Faça assim comigo. Olha para o irmão, fala assim: 3, irmão. 3 princípios. Isso, 3 princípios. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O primeiro princípio que eu quero passar para vocês é temor ao Senhor, o temor do Senhor. Primeiro princípio qual é? Temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor sabe depender dele. Temor, eu estou aqui com temor e tremor, porque eu sei da responsabilidade que é transmitir algo de Deus para a igreja. O temor te faz ter respeito por Deus. O temor te faz andar junto com Deus. E se você quer ser bem sucedido na vida, seja na profissão, nos estudos, na área acadêmica, seja no relacionamento sentimental, seja na área familiar, seja no ministério, esses 3 princípios vão te ajudar. O primeiro é ter temor de Deus. Não tome nenhuma decisão sem ter o temor de Deus. E eu vejo aqui, dentro deste contexto da mensagem, que o Senhor me faz lembrar, até coloquei aqui no esboço, um menino chamado Salomão. Salomão foi instruído pelo seu pai Davi desde pequenininho. E quando o seu pai Davi passa para ele o reinado, a sucessão, Salomão ele sente ali um temor e um tremor. A primeira coisa que ele faz, ele oferece a Deus 1000 holocaustos. Quantos holocaustos eu disse? 1000. Sabe por que ele ofereceu 1000 holocaustos? Porque ele sabia, aprendeu com seu pai a ser um verdadeiro adorador. Preste atenção nessa revelação. Quando ele oferece a Deus, no início do seu governo, algo a Deus, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão. E Deus lhe dá a chance e diz: Salomão, pede o que você quiser. A Bíblia diz que Salomão ele pediu riqueza, é isso? Ele pediu a cabeça de todos os seus inimigos, foi isso? Ele pediu sabedoria. Eu costumo dizer para as irmãs lá do horto, se ela soubesse o poder que a mulher tem, os irmãos homens não se sintam ofendidos não, tá? É que elas têm, mas elas não sabem, não sei porquê. Os maridos estariam na palma das mãos dela. Porque a mulher sábia, está lá em Provérbios, é a coroa do seu marido. Mas a maioria quer bater de frente. Não, você tem que usar de sabedoria. Você vai ter aqui, na palma da sua mão, o seu marido. Amorzinho. Ele vai olhar assim: amorzinho. Benzinho. Benzinho, o que você quer? Eu só queria ouvir sua voz. É a forma que você fala com ele.
Porque o homem, o sexo masculino, ele é bruto, ele é ignorante. A mulher não, a mulher é mais delicada. Você pode ver no início do seu casamento, se você lembrar agora um pouquinho, quando vocês tiveram a primeira discussão, o que ela pensou? Vou ligar para a mamãe. Porque ela ainda estava vinculada com a mamãe e papai. Ela ainda não cresceu, não amadureceu. Então Salomão, ele pede para Deus sabedoria. E Deus olhou o que em Salomão? Deus olhou o que? Um temor. O temor é o princípio da sabedoria. Quem tem o temor do Senhor sabe confiar nele 100%, queridos. Aleluia. Quantos por cento eu disse? 100%. Eu estou aqui pregando, estou em paz, confiante. Minha filha está lá internada, mas Deus está cuidando dela. Deus me trouxe aqui para ser um canal de bênção, assim como o pastor Bruno é um canal de bênção para essa igreja. E você foi chamado para ser um canal de bênção para alguém. Você pode dizer aqui para o teu irmão do teu lado: deixa eu ser bênção para a tua vida. Quem tem o temor do Senhor busca em Deus a resposta. O que eu disse? Quem tem o temor do Senhor busca em Deus o quê? A resposta. Você já viu a historinha daquele irmão desesperado? Estava desesperado, todo mundo casando, as bonitinhas vinham bonitinhas, a bonitinha queria ficar com o bonitinho, mas ele nada. Aí estava tão desesperado que ele falou: Senhor, dobrou o joelho na igreja: Senhor, meu pai, não aguento mais. A primeira que entrar, Senhor, eu caso com ela. Aí entrou uma senhora viuvinha. Aí quando ele olhou assim, falou: Senhor, mas não é essa. Será que você anda desesperado? Será que tem alguma situação? Não nesse aspecto. Mas quem sabe você já está pensando amanhã: como é que eu vou cobrir aquela conta, aquele cheque? Como é que eu vou pagar minhas contas? Meu Deus, eu estou desempregado. O Senhor já prometeu, já usou a roupa do pastor aqui e nada. Senhor, já é o terceiro dia do congresso e minha resposta não veio. Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Senhor, como é que vai mudar minha sorte, a minha história? Senhor, eu não aguento mais essa situação. Quem sabe alguma coisa dentro de você está te incomodando nessa noite. Mas o primeiro passo para ter uma vida de sucesso, para ter realmente essa sabedoria, é adquirir o temor de Deus. Eu não sei porquê, irmãos, eu sou profeta e eu não levo para casa o que Deus manda entregar. Mas se porventura tiver alguém aqui: pastor Bruno me contou nada, eu não sei nada da igreja de vocês. Aqui eu não sei nada. E lá na secretaria nós não conversamos sobre igreja. Mas aqui nessa noite, se alguém aqui cogitou em separar, o Senhor manda te dizer dessa forma: me consulte primeiro. Me consulte primeiro. Se você precisa tomar uma decisão, não tome a decisão sem consultar a Deus. Ah, mas lá no serviço estão me ignorando. Ah, vão te ignorar, mas se foi Deus que te colocou lá, só Ele pode tirar de lá. Não saia. Sabe por que tem aquela pressão? A pressão é para nós crescermos, querido. A luta é para você te tornar mais homem, mais mulher. Tem muita gente aí barbada, gente grande, mulheres adultas, homens que estão agindo como criança. Qualquer lutinha já quer desistir da fé. Qualquer lutinha já quer abandonar a palavra. Qualquer lutinha já quer mudar de ministério. Qualquer lutinha já quer ir para o mundo. Olha o que Cristo passou por mim, por você na cruz. Não se compara. Deixa eu contar um testemunho aqui antes de ir para o segundo tópico. Uma das madrugadas, há uns 6 meses, eu vinha sofrendo com uma dor muito forte no meu corpo. E eu comecei a me questionar. Falei: Senhor, Tu é tão misericordioso, tem me usado com cura divina. Mas eu ando com umas dores aqui. O Satanás começou a colocar. Eu tenho um hábito de orar pelas madrugadas. E uma dessas madrugadas eu estava sentado no sofá, falando com o Espírito Santo. E aquela dor vinha e ia atravessar, parecia que entrava uma faca.
E vinha na minha mente obra de macumbaria, vinha na minha mente muitas coisas, até pensamento de câncer, as coisas todas que o diabo coloca. Até que chegou no momento eu senti a presença do Espírito Santo na sala, como se fosse em formato de uma pessoa, e ele olhou assim para mim e falou assim: você não está doente. E tornou a repetir, pastor Bruno: você não está doente, eu te dei autoridade, use. Satanás quer te convencer do contrário. Meu amado, me arrepiou da cabeça à planta dos pés. Tomei aquela palavra, esse é o Senhor mesmo. E ele continuou falando comigo. Coloquei a mão aqui no meu corpo, eu falei assim para a enfermidade: enfermidade, saia do meu corpo, saia em nome de Jesus. Satanás, pegue todas as tuas bagagens, vai em nome de Jesus, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e o Senhor acabou de me dizer que Ele me deu autoridade, e eu te digo: saia e não volte mais. No dia seguinte a dor foi embora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O que Deus está mandando dizer é que Deus já te deu autoridade. Você fica choramingando pelos cantos da tua casa, mas Deus manda te dizer: eu já falei contigo, já te dei a resposta. Já levanta, se mexe, eu sou teu Deus. Glória a Deus. Quando Moisés estava ali diante do mar, e o exército de Israel vinha atrás. Queridos, vocês acham que Deus sabe o que faz? Sim ou não? Sim. Deus não podia ter exterminado todo o exército de Israel lá naquelas 10 pragas? Sim ou não? Sim, queridos. Mas Deus tem um propósito. Diga assim comigo: Deus tem um propósito na minha vida. Deus sabe como trabalhar. É que nós, presta atenção, nós nos limitamos àquilo que estamos rodeando. Deus é infinitamente mais. Deus enxerga lá na eternidade, ao mesmo tempo que tem o poder de estar no presente e no passado. Ele é Deus, querido. Quando Deus permite que aquele mar estava ali na frente, e o povo e o exército vem atrás do Egito, de Faraó, Moisés começa a clamar com o povo, e Deus fala o que para Moisés? Por que clamas? Diga ao povo o quê? Diga ao povo o quê? Porque quem falou a primeira vez marche? Não, marche. Fala com vontade, 1, 2, 3. Marche. Fala para o teu irmão: marche, meu amado. Isso. Aqui me faz lembrar quando eu tinha aquela Brasília antiga. Já tive 5 Brasílias, irmãos. E é a Brasília ungida. Aonde parava tinha óleo ungido ali de motor. Que pensa. Eu ia falar que prova. Naquela hora, queridos, não era para Moisés ficar orando, era para eles marcharem. Amados, tem hora que temos que orar, tem hora que temos que jejuar, mas tem hora que a gente tem que se mexer, queridos. Aleluia. Deus está dizendo: precisa se mexer. E aí o povo começou a marchar. E quando passa o último de Israel, o que Deus fez para impedir que o exército avançasse? Uma coluna de fogo. Você não entendeu o mistério, né? Tem gente que está viajando, está pensando no jogo. Mas é uma coluna de fogo. Se for necessário, Deus coloca uma coluna de fogo para mexer com os teus inimigos. Quando passou o último, Deus libera e vai todo o exército de Faraó aonde? No meio do mar. Se eles passaram, eu também vou passar. Eu posso falar algo de Deus aqui? Algo a mais? Posso ou não posso? Pois é, essa porta, esse caminho que abriu foi para quem passar? Israel. Não era para um povo, o exército do Egito passar. Quando passou o último, os intrometidos foram querer passar. O que aconteceu? Deus vai lá e ajunta o mar, e todo o exército de Israel, todo o exército do Egito é exterminado. Vou ter que explicar, ninguém deu, só um aleluia assim aqui. Eu vou te explicar aqui. A porta que Deus abriu para você é sua. Não é por enxerido do seu concorrente lá não. Entendeu? Me serve ainda não? Para os solteiros de novo, lá vai um feedback para o solteiro. O que é sua, meu amado, vai ser sua. O que é seu, meu amado, vai ser seu. Glória a Deus. O solteiro tinha que falar glória a Deus, né? Porque o solteiro... Olha, e o solteiro que a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Eu não tive, amados, eu não tive o dom de ser solteiro. Com 22 anos já casei.
E eu falei para Deus assim, ó, adianta do meu lado aí. Olha pro meu lado, Senhor, olha para esse servo aqui. Aí Deus adiantou, com 22 anos casei, graças a Deus estou firme aí. Segundo princípio, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Segundo princípio, para ter sabedoria, é saber ouvir. Tem gente que só sabe falar. Fala. Como diz o Tite, fala muito, mas não sabe ouvir. O sábio, ele sabe ouvir e fala menos. Toda vez que eu vou aconselhar alguém, às vezes dura 2 horas, irmãos. Meu ouvido tem que estar, olha, daquele jeito. 2 horas. Mas também depois falo para a pessoa, agora é minha vez. Aí eu vou trabalhar em cima daquilo que me falou, para poder aconselhar. Se eu não ouvir, não estou preparado para aconselhar, não vou conseguir aconselhar aquela pessoa. Saber ouvir e saber o tempo certo para falar. Queridos, tem gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Ouvir conselho dos pais, ouvir conselho dos avós, ouvir o conselho do teu pastor, ouvir o conselho do teu líder. Pergunte, escute. Tem gente que não escuta o seu líder, não escuta os seus pais. Mas meu pai, pastor, ele é da década de 60. Nós estamos no século 21, pastor. Mas o teu pai é da década de 60, que tem a experiência que você não tem. E eu prefiro mais a experiência dele do que essa modernidade. Porque o homem experiente sabe muito bem qual é o caminho que leva para salvação e o caminho que leva para perdição. Escute. Quer adquirir sabedoria? Quer ter sucesso? Escute o teu patrão, escute o teu superior lá no serviço. Não murmure, não retruque. Tem gente que quer ser promovido na empresa, mas é o último a chegar. Meu amado, ninguém é promovido na empresa chegando por último, atrasado. Quando pede hora extra, fica murmurando, não faz. E quando tiver que mandar embora, quem que vai ser mandado embora primeiro? Esse que chegou atrasado, esse que não faz por onde. Com Deus não é diferente, queridos. Deus está olhando os fiéis da terra, diz a palavra dele. Deus está olhando aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus está olhando aqueles que vão morar na eternidade com ele. Eu disse no congresso, pastor Bruno, que estava lá no congresso de adulto, ministrando na vigília. Na faculdade tem uma matéria que falou muito sobre um sociólogo, Bauman. E esse sociólogo ele é muito estudado. E ele defende a geração líquida. E essa geração líquida é uma geração inconsistente. É uma geração que não tem conceito próprio, que não tem uma opinião própria. E essa geração está caminhando para isso. Quando chega na hora de preencher o sexo, qual é o seu sexo? Ainda não sei, vou escolher. Nós estamos vivendo uma geração que está corrompida. Nós estamos vivendo hoje com uma geração que não tem opinião própria. Hoje os nossos jovens estão lendo, estudando porque o sistema exige, mas os nossos jovens não têm uma definição de emprego, de profissão. A maioria não quer ter uma responsabilidade. Eu estava dizendo com a minha filha, com 18 anos já era diácono. Hoje em dia você não pode colocar uma pessoa com 18 anos porque não tem a maturidade. E para ter maturidade tem que ter responsabilidade. E para ter responsabilidade, que ele vai ter que ter renúncia. Mas a maioria não quer renunciar ao videogame, não quer renunciar aos joguinhos do celular. A maioria não quer renunciar ao shopping, não quer renunciar às bobeirinhas, porque requer renúncia a ter responsabilidade. Se você deseja ir mais longe, vai ser necessário renunciar a muitas coisas. Se você almeja sucesso diante de Deus, Deus vai mandar com que você abra mão de algumas bagagens que impedem. Tanto que a porta que vai para o céu é estreita.
A porta da perdição, ela é larga. Por quê? Porque a porta para o céu, ela é estreita, que tem que ter renúncia. Algumas bagagens no mundo não pode passar por essa porta. Se faz necessário abrir mão de certas bagagens mundanas. Agora, para ir para o mundo, a porta é tão larga que pode ir de qualquer jeito. Para ter sucesso, para ter sabedoria, são princípios bíblicos que eu estou passando para vocês. Sabe qual é o segredo da maioria das pessoas de sucesso? É que elas aprenderam a ouvir. Elas aprenderam a executar os bons conselhos. Escute o teu conselheiro. Escute o teu líder. Escute a voz de Deus. Aleluia. Quantas vezes o Espírito Santo já falou para você não fazer uma coisa e você fez? Tenho certeza que não estou falando besteira. Quantas vezes o Espírito Santo falou assim: não faça isso, e você foi lá e fez. Não pratique sexo fora do casamento. Mas não tem nada a ver, pastor, o senhor está quadrado. Tô mesmo. Continuo quadrado, casei virgem e não me arrependo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não me arrependo. E não é porque era feio, hoje eu sou careca. Eu olhar para o meu filho, mas o meu cabelo era mais liso que o dele. E eu tinha um tanquinho não cheio, um tanquinho sarado. Dá para esfregar roupa. E vinha bandejas para mim. Menino responsável, trabalhador, homem de Deus. Qual garoto que não queria um rapaz desse? E na igreja o mais bonito era eu. Não força, né? Forcei, né? Já forcei. Aí a Alessandra foi lá, fez uma campanha, sei lá. Da Alessandra, minha esposa. E aí foi o que foi, irmão. Foi lindo. Foi lindo. Saber ouvir, irmãos. A maioria não quer saber ouvir, não quer saber de ouvir conselhos. Escute, irmãos. Escute. Quem sabe ouvir, saberá ouvir a voz de Deus. Já viu aquelas pessoas que gostam de ouvir o da pena? Né? Antigamente era o Marcelo Rezende, concorrente, ele partiu. Agora é o tal de Bate, né? O tal de Bate. Mas não ouve a voz de Deus. Ouve as conversas do WhatsApp, mas não ouve a voz de Deus. Mas Deus não fala comigo. Como é que vai falar se você não dá ouvido para Ele? Olha o que Deus faz. Deus chama a nossa atenção, queridos. Você sabia que Deus fez várias coisas para chamar a sua atenção? Prova na Bíblia. Eu gosto de provar na Bíblia tudo que eu falo. Moisés estava lá apacentando. É o barulho das ovelhas. Daqui a pouco alguma coisa chamou a atenção dele. Ele olha para uma árvore, uma planta seca, porém ela pegava fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção. Quando ele se aproxima, uma voz e fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Você sabia que Deus conhece o teu nome? Fala para o teu irmão: Deus conhece o teu nome. Diga assim: Deus sabe quem é você. Deus tem feito coisas para chamar a sua atenção. Pede para Deus abrir os teus olhos. Senhor, o Senhor está chamando a minha atenção? O Senhor quer algo de mim? Tenho certeza que Ele vai falar com você. Quero que você jogue fora essa mágoa. Quero que você perdoe e volte a conversar com o teu parente. Glória a Deus, aleluia. Quero que você aprenda a perdoar. Eu quero, naquela hora que você acha que está com vontade de fazer xixi porque a bexiga está cheia, não. Eu que causei aqui para ver se você fala comigo nas madrugadas. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus tem feito para chamar a sua atenção, para você ouvir a voz dele. Mas ouve a fofoca de não sei quem, ouve as más notícias, mas não ouve a voz de Deus, não ouve a palavra dele. Outro dia era, acho que bem à noite, eu estava arrebentado, pastor Bruno, arrebentado. Eu falei assim: eu preciso dormir, eu estou cansado demais.
Aí o senhor falou assim para mim, onde eu moro é um sobrado. Liga pro seu tio. Aí tipo que a gente quer ignorar às vezes, não quer? Tipo, que não entendeu? Como é que é, senhor? Não entendi. Liga pro seu tio. Tá todo mundo dormindo. Mas essa hora, senhor, liga para o seu tio. Sim, senhor. Peguei o celular, desci, fui na sala. Não é que meu tio estava online no WhatsApp? Pode dar risada, não foi engraçado mesmo. Falei, oi tio. Oi sobrinho. Irmãos, durou mais de 2 horas essa conversa. Deus me usou para entregar para ele profecia e tudo mais. Depois Deus recuperou meu sono ali. Foi lindo. Mas eu quero te fazer essa pergunta agora. Será que Deus pode contar com você? Você é tão ocupado, mas tão ocupado que fala, Deus, pede para outro. Eu estou ocupado demais, Senhor. Não dá, eu tenho que trabalhar, Senhor, eu tenho que estudar, Senhor, eu preciso ir para o shopping, eu preciso mexer no Facebook. Pede para outro, Senhor. Senhor, já estou com 70, 80, a minha idade já enfada e cansa. Senhor, já estou fazendo hora extra. Pede para os mais novos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu pastor está muito diferente hoje, eu estou até estranhando, mas Deus está no negócio aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem idade para Deus usar, gente. Deus pode usar uma criança, como ele usou. Deus pode usar um homem chamado como fez com Abraão, com 75 anos. O que uma pessoa de 75 anos pensa na vida? Isso mesmo. Praia, né? Água de coco, debaixo do coqueiro, numa sombra, né? A esposa abanando ele assim. E ela falando assim para ele, meu rei, quer mais alguma coisa? Aí, Deus tira Abraão da zona de conforto e faz o quê? Sai da tua parentela. Eu vou entregar. Sai da tua parentela e vai para a terra que te mostra. Você quer algo novo de Deus? Tem que sair da zona de conforto. Aleluia! E você sabe que Deus mexe com a zona de conforto? Se você já estudou sobre as águias, a águia vai até a mais alta montanha. Ela cria seu ninho. E sabe o que ela faz? O ninho é feito de espinhos. Só que ela enche de plumagem. Quando nascem os filhotinhos ali, eles estão lá aquecido com as plumagens. Eles estão bebezinho. Igual um dia quando você aceitou Jesus, você é bebezinho, neném, gagá, gugu, sabe essas coisinhas? Bebezinho na fé. Só que vai engrossando o leite, vai virando o mingau, futuramente o mocotó. Futuramente. Aí os filhotinhos, eles começam a ter plumagem, crescer, mas eles estão na zona de conforto. Aí vem a mãe águia. Tá na hora. Começa a tirar aquelas plumagens que protege dos espinhos. E aí o que acontece? Os filhotinhos começam a se mexer, começam a se incomodar. Se for necessário, Deus vai tirar as plumagens para ver se te incomoda um pouquinho. Você está muito na zona de conforto, viu? Você acha que já pagou o preço. Não tem mais que pagar preço nenhum. Não, quem disse que não? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus chamou a igreja para trabalhar. Aqui não é lugar de preguiçoso. Aliás, aqui ainda pode ser na terra, mas no céu não é lugar de preguiçoso. Amém, queridos? Eu fico aqui imaginando, Jesus falou, eu trabalho e meu pai também. Aí outro dia eu fui ignorante, Senhor, o que o Senhor trabalha? Aí o Senhor já me deu um feedback. Meu filho, só de ouvir a oração do meu povo já dá trabalho. Eu falei, obrigado, Senhor, já entendi o recado. Que dele tem cada oração chata para Deus responder, né? Aquelas orações repetitivas, aquela oração que é a mesma coisa, e Deus já respondeu, mas a pessoa está lá. É igual aqui, a gente vai orar daqui a pouco. Deus, se quiser, vai liberar um fogo aqui, um reteté, beleza. Aí receba a cura, amém. Aí acabou, eu sei que aqui não acontece em Mauá, só no outro florestal. Pastor, o senhor pode orar por mim, por isso? Você é pra quê?
Vontade de dar um microfone na cabeça. Mas nós não oramos, você não quer aquela primeira oração? Porque tem gente que parece que não entende isso. A fé, queridos, olha só, a fé, ela tem que ser ativa. Se você pedir uma oração, está no não da primeira. Tem que crer, queridos. É assim que funciona. Valeu, amém ou não? Amém. Meu pai, pastor, me fala amém, senão hoje eu estou me empolgando aqui, meu pai. Aleluia. E o terceiro princípio para nós fecharmos: afaste-se dos orgulhosos. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, ou antecede a queda, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Provérbios 16:18. Terceiro item para que venhamos adquirir a sabedoria divina é nos afastarmos das pessoas orgulhosas. O que derrubou Lúcifer? Alguém já ouviu falar de Lúcifer? Não adianta nem fazer o sinal da cruz aí, irmãos. Lúcifer, já ouviram falar? Lúcifer foi um anjo. Lúcifer foi um anjo. E a Bíblia diz que ele era um dos mais belos. Lúcifer, um dos mais belos. Mas quando ele olhou o reflexo dele, viu que ele é tão belo, aquilo tomou conta dele, que ele falou assim: subiria acima das estrelas e seria igual ao Altíssimo. Lúcifer é criatura, Deus é o Criador. Como é que a criatura pode ser mais que Deus? Tem muita gente que quer ser mais que Deus. Aliás, tem muita gente que quer palpitar para Deus, né? Ó, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. Mas só estou falando. Deus sabe o que faz, gente. Aleluia. Deus sabe o que faz. Deus sabe. O que foi que derrubou o homem, os nossos pais ali, que foi Adão e Eva? Quem foi? O que foi? Foi o orgulho. O que é o orgulho, gente? O orgulho é quando o meu eu toma a frente. Eu posso, eu mando, eu sei, eu não preciso de ajuda, eu não preciso ouvir conselho, eu sou bom, eu sou o cara. Pronto, caiu. Caiu. O orgulho, ninguém cai da noite para o dia, gente. Irmãos, o orgulho antecede a queda. Meu Deus. Eu prego há muitos anos aquela passagem de Pedro, mas hoje de manhã Deus me deu uma revelação que talvez vocês já tenham, mas para mim foi novo. Porque a revelação, irmãos, não é teologia. Teologia é um estudo intelectual. A revelação é do Espírito Santo. É Ele que revela os mistérios da Bíblia. Pedro não falou para Jesus que morreria com ele lá na cruz: Senhor, eu vou contigo até a morte. Sim ou não? Sim. Mas Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Aconteceu isso, sim ou não? Sim. Mas Pedro acredita que foi verdadeiro, pastor Bruno. Senhor, vou, porque Pedro demonstrava um carinho por Cristo, por Senhor Jesus. Mas ele negou. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Posteriormente vai lá e se apresenta para Pedro. Jesus olha bem nos olhos de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Sim. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu te amo, oh, Senhor. Tomamos a ceia, aleluia. Como eu te amo. Chega em casa, maior pé de guerra. Mas aqui a gente ama. A segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo. Quantas vezes nós falamos a segunda vez? Amo, Senhor. Como eu te amo. Está de mal do marido da esposa, mas ama. E toma a ceia. Meu Deus, pastor Bruno nunca vai me chamar. Pastor Deus vai vir aqui soltar cajado? Estou obedecendo a voz de Deus. Amém. Aí Pedro fala: sim, eu te amo. Mas Jesus vai lá e pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro responde diferente. O que ele responde? Tu? Na terceira vez ele entendeu. Enquanto ele colocou o eu na frente, ele não tinha se convertido.
naquela anterior, que ele falou assim, vou contigo até a morte, ele era convencido. Ele se converte nessa revelação, quando ele fala, tu sabe todas as coisas. Quando você aprender que é Deus que controla, que é Deus que revela, e aprender a depender dele, as coisas vão mudar na sua vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza.